Certo, como podemos conseguir o mod Chunky? O Chunky no Minecraft pode ser usado como plugin de servidor ou como mod, dependendo do ambiente onde você está rodando. Nos servidores, o fluxo é basicamente pegar o chunk do Spigot.mc, arrastando o arquivo .jar, que é o do mod. Arrastamos para dentro da pasta de plugins, dentro do nosso servidor. E simplesmente reiniciamos o servidor e verificamos se está dentro do servidor corretamente usando /pl, ok? Por outro lado, quem quiser no seu próprio mundo, basta ir para arquivos, ok? No Chunky, procuramos no CurseForge, vamos para Mod Loaders, Forge, todas as versões, e vamos para a 1.20.1. Clicamos nos três botões e em Obter Arquivo. Este arquivo salvamos na pasta .minecraft e mods, ok? Esta pasta fica em Windows, Browser, App Data, vamos para Roaming, .minecraft e aqui teremos a pasta mods sem problema. E já teremos acesso ao mod Chunky. Se digitarmos barra dupla e pudermos escrever chunk, então já o temos, ok? Ou /chunk, ok? E aí temos todos os comandos. /chunky start, ok? E aí, como podem ver, estão gerando os chunks, por exemplo. Bem, aí está. Muito bem, como funciona a pré-geração com o Chunky no Minecraft? O Chunky serve para pré-gerar chunks, ou seja, gerar ou carregar terreno antecipadamente de forma automática e pré-estabelecida. A ideia é que quando o jogador explorar depois, já não haja picos de carga por geração de novos chunks, reduzindo travamentos e carga da CPU ao explorar. Isso é especialmente útil em survivals e sobretudo em survivals multiplayer, porque em servidores cada jogador pode estar gerando chunks simultaneamente e, além disso, a pré-geração é usada para obter renders de mapas mais limpos e com limites claros. Então, bem, podemos pré-gerar um raio de uma área movimentada, por exemplo, perto do spawn, ou pré-gerar dentro de um wall border para limitar até onde o mundo será gerado, ok? E isso fazemos dentro de Chunky. E, por exemplo, podemos colocar start, diz começar uma nova geração de chunks. Ou Chunky Wall Border, utiliza o Wall Border como centro e raio, boa, ou para fixar o spawn, etc. Muito bem. Como pré-gerar um raio com Chunky? Para gerar uma área circular ou quadrada ao redor de um centro no Minecraft com Chunky, primeiro definimos o raio e depois iniciamos a tarefa, ok? Vamos usar o comando iChunky e o que faremos é escrever rádios, ok? Aqui definimos o raio, certo? O valor do raio é usado como distância em blocos a partir do centro. Por padrão, geralmente é 0, 0. Por exemplo, um raio de 5.000 gera de 0, 0 até essa distância, ou seja, um raio de 5.000 blocos. Em alguns casos, você pode indicar dois raios para formas como retângulos ou elipses, mas é melhor não mexer nisso se não precisar, ok? Então, vamos definir o raio para 1.000 blocos, ok? Pressionamos Enter, ele diz, o raio foi alterado para 1.000, e agora usamos Chunky Start e vai começar. Bem, podemos selecionar a dimensão também. Se quisermos, vamos colocar o Overworld. E aqui, eles até nos deixam escolher o formato, tá? Vamos não mexer nisso e clicar em Entrar. E aí vai começar a geração, ok? Como vocês veem, mostra que faltam 5 minutos, 4 minutos. Bem, eu já pré-gerei alguns chunks antes, então pode ser que evite gerar uma parte, mas enfim, vocês veem que marca 4 minutos, talvez trave um pouquinho. Bom, na verdade, não sinto muito. Bem, sim, um pouquinho. Um pouquinho de vez em quando. É completamente normal. E estamos gerando muitos chunks agora, e obviamente, lembrem que quando fizerem isso, seu mundo vai pesar mais, ok? Ou seja, esses chunks, estão sendo gerados e carregados de verdade, ok? O bom é que depois para carregá-los, vocês não terão problema, ok? Se estiverem num servidor, pode custar mais dependendo da RAM que o servidor tem, ok? Quando estão no single player, depende da RAM do computador. Quando estão no servidor, depende mais da RAM do servidor, entendido? Então nada, agora tenham paciência. Muito bem, como pregenerar com World Border usando o Chunky? Se você quer pregenerar dentro de um limite claro, no Minecraft pode usar o World Border Vanilla, que é quadrado. A lógica principal é o comando vanilla world border, certo? Vamos fazer isso. World border, set, e basicamente usa diâmetro, não raio, ok? Por isso, se quer um raio de 10.000, deve colocar 20.000, certo? Então vamos colocar distância 100, ok? Bem, vamos garantir que o world border esteja pelo menos dentro da minha área. Vamos colocar 500, certo? Se eu me mover para lá, deveria estar. Vou deixá-lo um pouco menor para ver, ou já dá para ver. Ah, olha, olha, olha. Acho que já podemos ver. Ali está o World Border, ok? Aqui temos a borda do mundo. Então, se quisermos, podemos centralizar também, certo? Center é Center 0, 0, ok?
para que fique centralizado. Agora estava em 0, mas olha, é caso a gente queira centralizar, tá? Então vamos com o chunky, ok? Fazemos chunky world border, tá bom? Ele nos diz, bem, basicamente configura o raio baseado na fronteira do mundo. Como vocês lembram, eu disse 500, né? Agora ele pega e muda o raio para 250 porque é 500 de diâmetro. Ou seja, 250 mais 250. E depois, basicamente, clicamos em Chunk Start para gerar todos os chunks dentro do raio, ok? Então, tarefa iniciada e tal. Obviamente, como o raio agora é muito pequeno, não tem problema. Vamos fazer um world border de 5.000, ok? Talvez eu me arrependa disso, mas enfim. Vamos, já temos o de 5.000, fazemos Chunky World Border e agora clicamos em Start. Então, o que ele vai começar a fazer é gerar dentro deste limite de 5.000. E então ele me diz, por exemplo, que vai levar 25 minutos porque eu exagerei demais. Importante, importante, tudo que for gerado nessa área vai ser armazenado no seu dispositivo, certo? Ou seja, se você for carregar uma zona de 5.000 por 5.000, entendo que pode parecer divertido, mas cuidado. E se a gente se engar e se errarmos, podemos pausar, ok? Pausar tarefa. Progresso, vamos ver. Bem, não há nenhuma, e dessa forma podemos evitar ou podemos parar. Olha, para continuar executando use contínuo ou para começar uma nova, use confirmar, ok? Isso já com base no que queremos. Se quisermos continuar a tarefa, clicamos em contínuo, ou se quisermos começar uma nova, usamos /confirm e assim, se errarmos, podemos pará-lo, ok? Mas tenham isso em mente. Assim evitaríamos que jogadores gerem chunks fora do limite e manter o tamanho do mundo mais controlado e backups mais razoáveis, ok? Definir blocos claros para criar mapas e alternativas mencionadas para bordas personalizadas. Então é isso, aí está. Como configurar mundo, forma e centro com Chunky? Antes de lançar Chunk Start, que é o comando que se usa, lança o Chunk Start para que comece a gerar. O Chunk permite ajustar o que é pré-gerado, certo? Basicamente, se usamos Chunky World, aqui podemos escolher qual mundo gerar, ou até mesmo a forma dos chunks, /chunky shape, e queremos que formem hexágonos, por exemplo, ok? Podemos fazer tudo isso. Podemos usar formas como quadrados, círculos, losangos, elipses, hexágonos e mais. Também podemos mudar o centro, ok? Se vamos ao Chunky e digitamos Center, aqui podemos mudar o centro onde você está e de onde começará a gerar o raio de chunks, ok? Se colocamos Center e só, é o centro de onde estamos. Se colocamos coordenadas, bem, aí vemos. E também podemos colocar Spawn, ok? Para fixar o spawn, basicamente. Depois temos também uma seleção por cantos, certo? Onde colocamos Chunky Corners e definimos, em vez de fazer por raio, dizemos quero que vá de 1 a 1 a menos 1 a menos 1, ok? E esta quero que seja a minha zona. Pronto, não se discute mais. E desta forma já poderíamos estar configurando o mundo, a forma do centro, antes de começar a iniciar com o Start. Também é importante, se fazemos Chunky e colocamos Start, aqui mesmo nos deixam escolher o Overworld, a figura, o centro, se queremos que seja 1 a 1. Ou seja, temos isso também dentro da própria configuração e não precisamos colocar antes. Mas bem, são diferentes formas de fazer isso. Muito bem, como iniciar, pausar e continuar tarefas com o Chunky? Muito bem. Para começar, basicamente usamos /chunky start, certo? Agora, como podem ver, tenho uma tarefa aqui que vai levar uns 19 minutos que está gerando parte do mundo. Então, podemos definir isso muito facilmente. Simplesmente dizemos, ei, quero que pare, ok? Que coloque em pausa. Então, fazemos /chunky pause. Se queremos que continue, damos continue, certo? Escrevemos continue e vai seguir. Se queremos cancelar, escrevemos cancel, ok? Dessa forma, cancelaríamos. E muitas vezes, quando vamos cancelar, ele diz /chunky confirm, ok? Então você cancela, confirma e para, certo? E seu mundo para de gerar automaticamente ou como você tinha definido. É importante dizer que chunky cancel não apaga o que já foi gerado, só elimina a tarefa. Para deletar chunks, se usa chunky trim, ok? Chunky trim. Eu disse, alerta. Os chunks em Minecraft Overworld outside of the square region centered at 0505 com raio de 2500 serão permanentemente eliminados. Por favor, certifique-se de fazer backup do seu servidor e afins. Se tiver certeza, faça chunky confirm, ok? Então você vai fazer isso e deletado 0 chunks. Bem, não há chunks ao meu redor, isso me parece incrível. E também existe o reload, ok? Chunky reload, ok? Que basicamente recarrega a configuração ou reload tasks, ok? E afins.
Recarregar tarefas não é o mesmo que cancelar. Se usa se algo ficou pausado ou bugado, ok? Caso você tenha uma tarefa que esteja sendo executada. Muito bem. Como ver o progresso e silenciar mensagens com Chunky e Mangles? Bem, durante o Chunky Start, vamos fazer isso, Chunky Start. Vejamos, aí está, olha, começa a gerar. Durante o Chunky Start, Chunky mostra o progresso normalmente no console do servidor, com dados de porcentagem e outras métricas como chunks processados e ritmo. Se você está no cliente, não vê nada e recomenda-se verificar o log do launcher ou usar o comando Chunky Progress, ok? Que também temos aqui, Chunky Progress, ok? E aqui nos diz, chunks processados 32.753, 33,01%, ETA de 16 minutos e 55 segundos, taxa de 65,14 ps e current 95,95, ok? Se eu enviar novamente agora, vai mudar, ok? Current entendo que é o chunk que está sendo gerado neste momento. Também podemos mostrar ou usar /chunkySilent para que não apareça que os chunks estão sendo gerados, ok? Dessa forma, podemos ocultar a barra e, mensagem nos servidores e só usuários ou admins podem ver certos indicadores, ok? Também podemos mudar o intervalo de mensagens, usar /chunkyQuiet e definir um intervalo, por exemplo, cada 5 segundos ou cada 0, ok? Sei lá, vamos colocar cada 3 segundos, ok? E dessa forma nos daria os dados. Entendo que cada 5 segundos. Para revisar a seleção atual, colocaríamos selection, ok? E para mudar a ordem de geração, que não muda o resultado só a ordem, poderíamos utilizar pattern, ok? Se indica o padrão, que geralmente é o melhor, e é o ajuste, que esse é um ajuste mais opcional, né? Importante se quisermos ver novamente, é a barra, voltamos a colocar o silence e aí vai aparecer de novo. Aí está. Muito bem. Como otimizar a RAM e CPU ao usar o Chunky enquanto gera nosso mundo? A velocidade do Chunky no Minecraft depende principalmente do hardware, especialmente da CPU. Para estabilizar, recomenda-se alocar no mínimo 12 a 16 GB de RAM se for pré-gerar seriamente, pois consome muita memória. Se faltar RAM, o jogo ou servidor pode fechar ou ficar instável. Os suportes mencionados seriam, por exemplo, usar Lithium e Forks ou Modern Fix, que podem melhorar o desempenho. Também existe o Ferrite Core ou Modern Fix, que podem reduzir o uso de RAM, mas ainda assim é recomendado alocar o necessário. Outra boa prática é pré-gerar antes que os jogadores entrem no servidor, certo? Geralmente é mais rápido e evita que os jogadores sejam afetados pelo servidor, já que quanto mais pessoas, pior, ou melhor dizendo, mais recursos serão necessários. E se pedirmos um excedente de consumo, bem, nem te conto, ok? Além disso, se tivermos plugins de mapas, pode ser melhor desativá-los durante a pré-geração ou evitar lançar várias dimensões ao mesmo tempo se não tiver CPU e RAM suficientes, ok? Ou seja, primeiro ir com o Overworld, depois o Nether e então o End. Então isso seria um pouco do que posso dizer e acima de tudo, paciência, ok? Também não há muito mais a ser feito além disso. No final, estamos gerando chunks. Obviamente, se vocês forem gerar os chunks, não digam, se eu remover todos os mods vai gerar melhor. Porque se você remover todos os mods, o que vai acontecer é que vão gerar sem as estruturas que você quer, ou os baús que você quer, etc. Ok? Então, tem que ter paciência. Muito bem, como calcular o tamanho do mundo com chunk no Minecraft? No Minecraft, o peso do mundo cresce com os chunks gerados, os arquivos de região. Chunk menciona o uso de uma calculadora para estimar o armazenamento conforme a versão. Menciona-se um intervalo como 1.8 até 1.20.1, as dimensões, o overworld, o nether e o end, e o raio e de diâmetro. A ideia é prever quanto espaço o mundo ocupará após pré-gerar, especialmente em servidores com limites amplos, por exemplo, raios de 10.000 ou 20.000. O aviso importante é que, se você colocar mods que modificam a geração do mundo, o tamanho real pode ser maior do que o estimado para a Vanilla, porque essas calculadoras são feitas para mundos sem modificações. Aqui, por exemplo, temos a calculadora de tamanho de mundo, certo? E aparece ali a versão e nos diz, vamos dizer 1.20.1, dizemos que no overworld geramos 50.000 blocos. Bem, entendo que é o raio, bem, está escrito aí. O raio, um raio de 10.000, 20.000 blocos, certo? No Nether, geramos um raio de 20.000 dividido por 8. Então, 2,5, 2.500 blocos. Vamos colocar um pouquinho menos. Bem, não, 2.500 seria o ideal, não é? E depois no end, bem, 5.000 blocos. Então aí temos peso total de 70 GB, ok?
O Overworld pesa 67, o Nether 0,59 e o End 1,61. Na verdade, poderíamos tentar expandir um pouco algumas das outras dimensões, mas sempre tem que tomar cuidado porque os jogadores podem se teletransportar para fora da World Border, né? E seu mundo é gerado com Chunky. Depois isso já depende da versão, ok? Aqui, o 1.20.1 pesa mais que o 1.21. E quanto mais baixo, mais pesa. Não, menos a 1.1. Aí não pesa nada. Bom, aí está, certo? Ou seja, depende do que queremos fazer, mas dessa forma poderíamos calcular sem muito problema. De qualquer forma, é algo aproximado, tá? Não significa que vai pesar exatamente isso. Mas lembrem que se vocês gerarem um raio de 20.000 blocos, é que é raio, não diâmetro, hein? Ou seja, o ideal seria que fosse 10.000. Claro, aí o tamanho é muito mais normal. 8 GB, e isso pela metade também, 1,25. Pronto, isso já é mais normal, 7 GB. Mas eu ia dizer que fazer um backup de 70 GB é bastante pesado, na verdade. Beleza? Então, talvez um mundo de 7 GB seja bom. É bastante, viu? Bastante, mas se vocês vão jogar num servidor, o mínimo é que os jogadores possam ir até 10.000 blocos, né? Ou seja, até 20.000. Ou limitar a 10.000 se quiserem, ok? Ou seja, você pode limitar de várias formas, e em 10.000 por 10.000 há muito jogo, viu? Ou seja, não pensem que vão limitar de forma alguma o jogo dos jogadores. Mas isso sim, se estiverem jogando um Minecraft Vanilla ou um Minecraft com mods, certifiquem-se de que as estruturas necessárias estejam sendo geradas. Por exemplo, no Minecraft Vanilla, precisaríamos da fortaleza, não é? Então certifiquem-se que a fortaleza esteja lá, e se não, usem o comando /place structure e digitem fortaleza. Vamos lá. E aqui acabei de colocar uma fortaleza, não sei muito bem onde coloquei na verdade, não vejo. Olha, está aqui embaixo, ok? E aqui mesmo coloquei uma fortaleza que foi gerada como quis, na verdade, né? Minha nossa. Mas enfim, lembrem dessas coisas, porque senão, claro, os jogadores não vão poder completar o mundo, ok? Muito bem. Como usar o trim para apagar chunks com o Chunky? O Chunky Trim permite eliminar chunks permanentemente para corrigir erros, por exemplo, regenerações excessivas ou para limpar chunks fora da borda. Exemplo. Apagar, por exemplo, fora de um quadrado com raio de 10.000, ok? Então usaríamos Chunky Trim World Square. O centro é 0, 0 e o raio é 10.000, ok? Então vai eliminar tudo que estiver fora dessa seleção. Então você entende que agora coloca Chunky Start e ele faz isso, né? Não, ele já faz isso. Ok. É que como não há nenhum, cancelar e agora vai bem. Ok, vamos colocar isso de novo e em vez de raio de 10.000, vamos colocar raio de 5.000, ok? É importante que o apagado não pode ser restaurado sem backup, ok? Ou seja, pode fazer cópias antes e após o trim deve reiniciar o servidor para evitar que chunks eliminados fiquem na memória e causem comportamentos inesperados. Em versões mais novas é mencionado poder escolher se o trim é outside ou inside, ok? No meu caso eu tenho inside ou outside, caso queira eliminar os chunks de dentro e os de fora. Se usa um mapa como Dynmap ou BlueMap, recomenda-se re-renderizar para refletir as mudanças, ok? Inclui comandos de pull, full render e outros. Então é importante, ok? Muito bem. Como você usa o chunky com Distance Horizons? No Minecraft, o Distance Horizons pode mostrar distâncias enormes, mas por padrão, precisa que os chunks tenham sido explorados ou carregados. Então, o chunk é usado como alternativa para que ao entrar no mundo já tenha dados ao redor sem precisar explorar, certo? Então, a graça é que, claro, se eu utilizar o Distance Horizons, o que o mod vai fazer é começar a carregar e carregar chunks. Qual é a vantagem? Que se eu já os tenho gerados, bem, mais que carregar, gerar chunks. Se já os tenho gerados, todo esse processamento não vou precisar gastar, certo? Simplesmente o que o mod terá que fazer em vez de gerar é carregar e pronto, certo? Então nós podemos utilizar o chunky, certo? Utilizamos o chunky e digitamos chunky start e começamos a definir o que queremos. No overworld quero uma forma quadrada com o centro em 0, 0, e um raio de 20.000. Não, veja, não se preocupem com o raio, ok? Com um raio de 2.000 blocos, certo? 2.000 blocos e pronto. E aí simplesmente você aperta Enter e esse raio começará a ser gerado. Então, se estivéssemos com Distance Horizons, depois de processado, seu computador não precisará mais processar essa parte porque os chunks já foram gerados. É importante saber que esses chunks serão armazenados no seu computador, ok? Obviamente vocês terão problemas de estabilidade, certo? E o jogo pode travar se você exagerar, ok? Então usem a cabeça.
Minha dica prática é aumentar o raio gradualmente, tipo de 100 para 200 ou de 100 para 150 para reduzir o risco de travamento, e lembrem que podem jogar enquanto o chunk carrega chunk. Então é isso aí. Muito bem. Como renderizar mapas após pré-gerar com chunking no Minecraft? Se você está em um servidor e usa plugins de mapas no Minecraft após pré-gerar com chunking, normalmente precisa fazer uma renderização completa para que o mapa mostre os novos chunks. Então, por exemplo, com o Dynmap você usaria o comando /dynmap full render e colocaríamos o mundo, certo? O sentido, o overworld ou algo assim. Então, para limites de visibilidade, por exemplo, cantos e raio de 10.000, usaríamos /dynmap pause all, ok? Assim pausaríamos tudo. E agora o que faríamos seria worlds add limits, ok? Definiríamos o mundo e depois qual limite queremos colocar, ok? Ou seja, escrevemos overworld, queremos colocar de 1000 a menos 1000 e queremos que esse seja o limite, ok? E depois voltamos a colocar /dynmap e a pausa que tínhamos definido, pause none, cancelamos, ok? Dessa forma, pausaríamos os limites de véu, de visibilidade e assim por diante. Depois também com o Bloom Map, poderíamos usar /Bloom Map Update, ok? Colocaríamos o ID do mapa e para limpar poderíamos usar Bloom Map Purg, ok? Purgar e o ID do mapa. Além disso, menciona-se ajustar o mínimo X e máximo X e o mínimo Z e máximo Z na configuração para os limites e afins. Se usássemos Square Map, usaríamos /Square Map Full Render e pronto, ok? E colocaríamos o mundo e pronto. Os mapas com bordas limpas, menciona-se que é bom para generar um pouco além da borda, por exemplo, uma borda de 10.000 e uma render distance de 10 chunks e somar 200 blocos, ok? Por exemplo, 10.200 para marcadores de borda e afins. E bem, com isso já tenho todo o modo de chunking explicado. Espero que tenham gostado. Foi um guia bastante completo, eu acho, principalmente para quem tem servidores, e espero que tenha sido útil. Desculpem não ter um servidor à mão para poder mostrar tudo visualmente e ter que fazer em single player, mas espero que tenha sido útil mesmo assim. Lembrem que na descrição vocês têm meu curso de inteligência artificial caso interesse, e nos vemos em futuros vídeos.